Queria saber do professor Leandro Quadro a respeito do povo eleito de Deus, como diz lá em 1 Pedro 1, verso 2 e também Efésios 1, verso 4. Deus já escolheu antecipadamente quem será salvo? Deus já tem o seu povo salvo e escolhido desde a eternidade? Como é que é isso, professor? É muito importante, Tito e amigo telespectador e ouvinte, nós diferenciarmos entre o plano de salvação, que realmente foi elaborado com antecedência, temos que diferenciar entre o plano de salvação que foi elaborado com antecedência, da salvação das pessoas que não foi predestinada com antecedência. As pessoas acabam confundindo os aspectos gerais da salvação, que é o plano de salvação, com os detalhes, com coisas específicas. Então, quando as pessoas leem a palavra predestinação na Bíblia, muitos já pensam que Deus predestina alguns e que essa predestinação já exclui outros, né? E eu vou ler os textos e dar alguns textos paralelos para mostrar para os nossos amigos que não é assim. O que Deus faz com antecipação é criar o plano de salvação. Agora, ao Ele criar esse plano de salvação, Ele não está predeterminando que alguns sejam salvos e outros perdidos. Então, eu vou ler esses textos e vou ler outros textos em paralelo para nós compreendermos o que Paulo realmente, Pedro realmente querem dizer. Então aqui em Efésios 1, 4 e 5 diz, né? Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Primeiramente, o que ele fez aqui? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolhe em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então vemos aqui primeiramente uma elaboração do plano de salvação desde a eternidade e vemos que ao Deus elaborar esse plano de salvação, ele predeterminou que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante Cristo, pela atuação do Espírito Santo. Então veja aqui, há uma predestinação do plano de salvação e do tipo de caráter que o salvo deve trabalhar para desenvolver ao longo da sua vida. E aí o verso 5, nos predestinou nele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, ele nos predestina para sermos adotados como filhos. Ele predestina que aquele que aceitará Cristo como Salvador, agora passará a fazer parte da família de Deus. Nós não vemos aqui uma predestinação excludente. Por exemplo, um texto paralelo muito interessante para avaliarmos é 1 Timóteo 2, 1 a 4. Se nós entendermos que primeiro em Efésios e também em Pedro, 1 Pedro 1, 2, Deus predestina o plano de salvação, o tipo de caráter dos salvos e que aquele que aceitar Jesus passe a ser filho na família de Deus, filho adotivo, ao invés de predestinar pessoas em específico, nós vamos compreender corretamente a doutrina da predestinação como ensinada no texto bíblico, tá? E 1 Timóteo 2, 1 a 4 nos mostra que esta elaboração com antecedência do plano de salvação, ela não exclui outras pessoas, como creem muitos calvinistas, por exemplo. Então eu vou ler 1 Timóteo 2, 1 a 4 para vermos que essa predestinação de Deus, ela não é excludente, tá ok? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja aqui, o assunto são todos os homens, não são só os predestinados, todos os homens. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja que interessante, a predestinação
mencionada em Efésios 1:4 e em 1 Pedro 1:2, textos que o Tito leu, ela não exclui outros da salvação, porque nesse texto Paulo pede para orar por todos os homens, sejam reis, autoridades, e ele dá razão, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Então percebeu? A predestinação bíblica, ela não é excludente, não exclui outras pessoas da salvação. E uma outra informação para finalizarmos, que é muito importante, é de que a graça de Deus, mesmo sendo poderosíssima, ela não é irresistível. Uma das bases do calvinismo é que a graça de Deus é irresistível. Se Deus dá a sua graça, o pecador não pode resistir, ele vai ser salvo mesmo que ele não queira. Não é bem assim. A graça de Deus é poderosíssima, mas Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho. E qual é a prova disso? Tem um texto aqui muito interessante que mostra que a graça ela não é irresistível. É claro, quem permanece em Cristo não tem como se perder. O que diz Cristo em Lucas 21:19? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quem permanecer em Cristo, ninguém pode arrebatar esta ovelha das mãos de Cristo. Agora, se a pessoa não permanecer em Cristo, é óbvio que a graça não vai ser irresistível. Por quê? Paulo diz em 2 Coríntios 6:1 o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Percebeu? Há uma exortação de Paulo para não receber a graça em vão. Se a graça fosse irresistível, esse texto não precisava existir na Bíblia, né? Porque se a graça é irresistível, a graça de Deus nunca seria recebida em vão por aquele que foi predestinado. Só que a Bíblia é clara em dizer, em exortar, que o cristão não receba a graça em vão, ou seja, continue com o poder do Espírito Santo, não é? Desenvolvendo, trabalhando essa graça em sua vida, porque se não fizer isso, a graça será recebida em vão, ok? Então, à luz desses textos, entre muitos outros, e à luz dessa explicação, analisando com mais atenção os textos, nós percebemos que a doutrina da dupla predestinação ela não é bíblica e que muitos cristãos não estão compreendendo devidamente o plano de salvação por aceitarem essa doutrina, porque nós cremos que a dupla predestinação é uma heresia, né? À luz do texto bíblico, não tem como apoiá-la em hipótese alguma. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.